O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos, queridos irmãos e irmãs, dar início a esse santo culto a Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Deus que abençoe grandemente, que Deus encha a sua vida de paz, de graça, de fervor, de alegria, de contentamento. Vamos começar mais esse culto essa noite, louvando ao Senhor de todo o nosso coração, pedindo a Deus que continue a nos abençoar, que continue a fortalecer os nossos corações, para fazermos sempre a sua boa vontade na terra, não deixando que nada venha tirar a nossa alegria de servir ao Senhor, que nada venha tirar a nossa paz, para que em todo o tempo nós possamos ser participantes das bênçãos de Deus. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para cultuar junto a nós. O culto está sendo transmitido simultaneamente pelo Facebook, na nossa página CCA Alphaville, e pelo YouTube, no nosso canal CCA Alphaville Lives. Não esqueçam de dar seu like, de se inscrever no canal e também na página de tornar-se seguidor da página, que assim você recebe todas as informações e quando nós estivermos no ar, os eventos e tudo mais que tem acontecido na igreja nesses dias de quarentena. Vamos começar o santo culto adorando a Deus com o cântico 53. 5:3. Vai aparecer a letra aí para os irmãos, para as irmãs. Procurem cantar e adorar a Deus junto de nós. Senhor, agradeço por seu amor, pois do teu trono ouviste o meu clamor nas minhas provas. És justo e compassivo, ó Criador, grande misericórdia é o teu amor. Teu santo nome exaltarei.
contarei tuas obras, ó Santo Deus, dando fiéis testemunhos dos feitos teus, por toda a vida te servirei, de toda alma te amarei. Glória a Deus, glória ao Senhor. Vamos cantar, irmãos, o hino 94, para em seguida nós orarmos a Deus. 94. Cristo Jesus, o Redentor, a estrela da manhã, a sua luz, que nos protege por seu amor, que nos protege por seu amor. Cristo, luz do mundo, em nós resplandece, com suave jugo, conduz-nos ao reino do céu. Luz que nos guia para o céu, ele grande esplendor, é só Jesus Emmanuel, que nos salvou e nos perdoou, que nos salvou e nos perdoou. Cristo, luz do mundo, em nós resplandece, com suave jugo, conduz-nos ao reino do céu. Sempre andando nessa luz, temos comunhão com Deus. Ela em nós por fé produz entendimento que vem do céu, entendimento que vem do céu. Cristo, luz do mundo, em nós resplandece, com suave jugo, conduz-nos ao reino do céu. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, vamos agora buscar a Deus em santa oração. Tem chegado até nós pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. Vamos orar pelos hospitalizados, pelo governo da nossa nação, as autoridades constituídas, os que estão em eminência no poder, que Deus os possa guiar, guardar, direcionar, para que nós aqui tenhamos uma vida quieta e sossegada na presença de Deus. Vamos pedir ao Senhor a bênção dEle
em favor do santo culto, que não falte a sua presença, que não falte a sua glória e a sua misericórdia derramados sobre a nossa vida. Quero convidar a igreja a orar essa noite e pedir aos irmãos e às irmãs que se esforcem em oração. Um crente, um cristão que não ora, ele está doente espiritualmente ou ficará doente espiritualmente. A oração é uma terapia para a nossa alma. É o momento que nós conseguimos falar com franqueza das coisas que nos incomodam, das coisas que nos fazem mal, das quais precisamos de libertação, dos nossos medos e anseios, que nem sempre falamos aos outros, mas podemos falar com franqueza ao Senhor. Ele é aquele que nos ouve, que nos compreende e que em todo tempo quer o nosso bem, desinteressadamente, sem nenhuma outra intenção, a não ser a única de nos fazer o bem. Vamos pedir a Deus que nos ajude, vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça pelo seu Espírito Santo, que nós venhamos, amados irmãos, a compreender todas as coisas que Deus nos quer fazer, porque eu tenho certeza que abrindo o nosso coração para o Senhor, a sua palavra estará derramada nas nossas vidas. Sua palavra estará junto de nós e não faltará força, virtude, poder e graça para que nós sejamos felizes e bem-aventurados em todas as coisas. Vamos pedir ao Senhor que nos mande do céu essa noite a sua santa palavra, que Deus possa falar com as nossas almas, aos nossos corações. Se esforce essa noite para buscar uma boa comunhão com Deus. Não seja só um espectador do culto, seja um participante do culto. Participa, entre em comunhão, procura ligar a tua mente no trono da destra de Deus. É de lá que vem tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é a luz da nossa vida, como cantamos no hino, é a estrela da manhã. Uma luz que nos conduz ao reino dos céus. Então vamos nos esforçar, irmãos, para fazer essa parte, crendo de alma que o Senhor é aquele que tem nas suas mãos as nossas necessidades, os nossos anseios. Não faltará a sua misericórdia, não faltará a sua graça, nem o seu poder em favor das nossas vidas, nem das nossas almas. Vamos juntos, ajoelhados em comunhão, buscar a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Nosso Deus, diante da Tua santa presença, estamos, Senhor, com os nossos joelhos curvados na terra, porque reconhecemos que sem Ti nós nada somos e que precisamos todo o tempo da Tua misericórdia. Sabemos, Senhor, que se não fosse a Tua mão amiga, ai de nós se não fosse a Tua misericórdia, Senhor. Nós Te louvamos essa noite pela oportunidade de estar diante da Tua presença, de podermos abrir os nossos corações a Deus. Cremos por fé que Tu estás ouvindo a voz da nossa humilde oração. Há muitos momentos que nós nos achamos entristecidos, desanimados, desesperançosos, as nossas forças vão se acabando, Senhor, o nosso vigor vai se acabando. Tem piedade de nós, ó Deus. Ajuda-nos em todo o tempo a fazer a Tua santa vontade. Ajuda-nos, Senhor, a fazer cumprir os Teus desígnios e a estar, Senhor, de pé pela Tua misericórdia, louvando e engrandecendo o Teu nome. Nessa noite, queira tomar nas Tuas mãos todos os pedidos de oração da nossa Irmandade, todos os que estão pedindo, creem em Deus, têm os seus corações nas Tuas mãos e estão esperando, Senhor, que Tu venhas ao seu encontro. Por amor do Teu nome, ensina-nos a melhor fazer a Tua vontade. Ensina-nos a estar de acordo aos preceitos da Tua palavra. Não permita, Deus, que nós venhamos nos desviar da Tua palavra de maneira nenhuma. Abençoa, Senhor, toda a equipe que faz esse culto chegar na casa dos irmãos e das irmãs, a todos nós que precisamos de Ti em todo o tempo, e que se não for a Tua misericórdia, o adversário já teria nos engolido vivos. Queremos orar, Senhor,
pela nossa nação, pelo presidente da nossa nação, pelos governadores, prefeitos, todos os que governam, Senhor, que têm domínio sobre nós, que Deus os ilumine, coloque nos seus corações boas intenções e nos livre, Senhor, de todo mal, de toda afronta do adversário contra a nossa vida. Oramos pela nossa nação também quanto à libertação desta pandemia. Senhor, temos esperança de que as coisas voltarão ao normal e estamos agarrados nessa fé, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a crer e a não desanimar, Senhor, por caridade. Aleluia. Senhor, toma nas tuas mãos os pedidos de oração de toda a irmandade. Todos que oraram estão confiantes em Ti, esperando que Deus abra as portas nas suas vidas e que Deus faça o melhor para cada um deles. Senhor, nos ajuda, nos protege, ministra ao nosso coração a Tua doce vontade. Ó Deus, a partir de amanhã, terça-feira, começaremos um culto à tarde também pela live. Senhor, mais trabalho, mais ocupação, mas se é a ordem Tua, nós obedeceremos, Senhor, com humildade de coração. Tem misericórdia da minha vida. Ajuda-me, Senhor, a mim, o Ronei, o Igor, os obreiros, Senhor, o Amir, o Bruno, todos que trabalham para que esse culto chegue no ar. Fortalece e que o Teu povo possa, Senhor, estar sempre pertinho de Ti, não se ocupando com outras coisas, Senhor, que trazem dissabor, mas ocupando-se de louvar a Deus, de glorificar o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, nesse projeto, não deixa o desânimo nos pegar, dá-nos saúde, ilumina a nossa mente para tantas palavras, tantas orações. Só o Senhor para ter misericórdia da nossa vida. Mas nós estamos aqui, ó Deus, não queremos desistir de maneira nenhuma. Nós nos sentimos fortalecidos por Ti e cremos que Tu nos ajudarás. Assim, ó Deus, manda do céu a Tua palavra essa noite, fala com as nossas almas, guia-nos por amor do Teu santo nome. Pai de misericórdia, santo e justo, abençoa todo o Teu povo e que haja em nós o toque do Teu Espírito Santo. Pedimos a Tua bênção, somos-Te agradecidos por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Queridos, vamos fazer os anúncios aqui para vocês. Como os irmãos ouviram agora na oração, a partir de amanhã, terça-feira, dia 21 de julho, nós teremos cultos também às 14 horas, aqui através, que nós já temos um culto oficial aqui, às 14 horas aqui nessa congregação, todas as terças presencialmente, mas como estamos enfrentando a pandemia, a igreja ainda continua fechada, já passou de 4 meses, nós então não temos. Mas vamos fazer através da live para os irmãos e para as irmãs. Eu vinha recebendo alguns pedidos de pessoas para que houvesse um culto à tarde também. Irmãos, quero dizer a vocês, de todo o coração, o que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Até onde Deus nos der. Nós não queremos fazer sacrifício de tolo também, porque o Senhor prefere a obediência do que o sacrifício. Mas queremos fazer a nossa parte, ter em nós essa sensação de dever cumprido, consciência tranquila, de que estamos fazendo tudo o que é possível para que o povo de Deus não fique sem a palavra. Então, ajudem a compartilhar essa informação. Amanhã, às 1:50 da tarde, começa os hinos tocando, 2 horas em ponto começa o Santo Culto, tá bom? Para toda a Irmandade, aqui pelo Face e aqui pelo YouTube. No Facebook, CCA Alphaville, e no YouTube, CCA Alphaville Lives. Então acessem, se inscrevam no canal no YouTube, curtam e sigam a página no Facebook e vamos adorar a Deus. Eu tenho convidado alguns irmãos
E na medida que Deus for preparando, eles virão também atender o culto aos irmãos. O irmão Samuel, que já vi irmãos perguntando dele, que é o presidente da igreja, nem sempre pode estar, às vezes ele está aqui, às vezes está fora do país, ou atendendo a obra em outro lugar. E ele também é do grupo de risco, porque ele tem 65 anos, é um senhor. Então ele sai o mínimo possível e nós fazemos de tudo para preservá-lo, né? Eu tenho 30 anos a menos que ele, então eu tenho que trabalhar mais mesmo. Ele é o nosso mentor, ele nos direciona, nos ajuda no atendimento da obra. Mas tão logo seja possível, certeza ele estará aqui. E é até uma pena, porque ele mora quase dentro da igreja, ele mora do lado, que é um muro que nos separa do condomínio onde ele mora aqui para a congregação. Mas ele tem que dar uma volta, tem que sair de casa e é isso que nós nos preocupamos. Então, só estou dando uma satisfação aos irmãos, mas tenho certeza que Deus vai preparar dele estar aqui sim. Vou ver se eu peço para ele gravar um vídeo, acho que isso é possível, para a gente colocar no culto, ele saudando a irmandade, trazendo uma palavra para nós, ele tem prazer de fazer e fará, tenho certeza que sim. Tá bom? Então, amanhã, às 14 horas, nós temos culto aqui. Santo Deus! E às 20 horas também. Terça-feira agora são 2 horários. Às 2 da tarde e às 8 da noite. Orem por nós, de coração. A intenção não é aparecer, não é se mostrar. Vive o Senhor, cuja presença nós estamos. É só levar a palavra, fazer a nossa parte. Pequeno que somos, falhos que somos, a única intenção é levar a palavra de Deus. Então orem por nós, que nós estamos orando também por todos vocês, crendo que o Senhor nos abençoará em todas as coisas e nós vamos ter motivos de sobra para glorificar o nome do Senhor Jesus. O clamor da madrugada daqui a pouco, às 2:45 da manhã, começa o clamor. Na oração da madrugada, que é feita todos os dias através das 2 lives também, do Face e do YouTube. Você vai lá na nossa página no Face, na CCA Alphaville. No topo da página está a lista de nomes para a oração dessa madrugada. Corre lá nos comentários, põe seu nome que serão apresentados nessa próxima madrugada. E assim sucessivamente, essa lista se renova todos os dias. E vocês devem ir lá todos os dias colocar o seu nome. Não só colocar o nome, mas orar também. Clamar junto a nós, para que nós recebamos juntos essas dádivas, essas bênçãos do Senhor. Mais alguma coisa? Sim. Bom, então, toda a terça-feira agora, 2 horários, tá? A partir de amanhã. 2 da tarde e às 8 da noite, 2 cultos para nós adorarmos a Deus. Vamos cantar o hino 206, e Deus nos mandará do céu a sua palavra. 206.
Lemos a palavra, Deus seja louvado. Amém. Deus trouxe a sua palavra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, onde diz aqui: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Encontraram? Lemos com a ajuda de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na minha mão, barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, eu também me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que eu falar de uma gente de um reino para o edificar e para o plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andamos. E fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo, ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e um motivo de zombaria perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e balançará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olhai para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura, pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma,
lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a sua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos em morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes de todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Essa palavra, irmãos, que Deus nos traz essa noite, para falar aos nossos corações, mostrando que o Senhor tem domínio sobre a nossa vida, sobre o nosso destino, sobre os nossos caminhos. E que feliz o homem e a mulher que se rende aos cuidados do Senhor, que não contende com Deus, que não tenta se desviar daquilo que Deus designou para si, mas aceita com humildade e de bom coração, certamente, conforme nos diz a palavra, tal homem, tal mulher será grandemente abençoado na terra. Porém, se fizer ao contrário, desviando-se dos caminhos do Senhor, contendendo com Deus, medindo força com o Senhor, certamente também sofrerá um grande dano e choros e muitos lamentos. Se nós pegarmos as Escrituras Sagradas, no tempo de todos esses grandes profetas, Jeremias, Isaías e outros tantos mais, nós veremos que hoje há uma diferença, uma imagem deturpada dos profetas. Há muitos irmãos ou irmãs que se denominam profetas de Deus. Aqui tem profeta. Eu sou uma profetisa do Senhor. Olha, irmão, glória a Deus, que Deus cele no céu as suas palavras e que sejam verdadeiras, não pela sua afirmação. Bem-aventurado aquele que pode dizer, o Senhor me escolheu para ser um profeta seu. Que seja verdade essas tuas palavras. Porém, os profetas Elias, principalmente Elias, veja quanto Acabe recebeu de notícias de Elias, Eliseu. Na maioria das vezes, e os irmãos poderão constatar isso lendo as Escrituras, na maioria das vezes Deus se usava dos profetas para divertir o povo, para alertar o povo dos seus maus caminhos, como fez aqui nessa palavra, como Elias fez com Acabe, como Jeremias também avisou ao rei Ezequias, que depois arrependeu-se e achado justiça nele, o Senhor os deu mais 15 anos de vida. Nós não precisamos de profecias de bem, porque o bem, qualquer hora que vier, é bem-vindo. Não precisa de profecia. Qualquer hora que vier o bem vai ser bem-vindo. Se for de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, eu estiver ocupado, eu paro tudo para receber uma bênção. Ou não. Mas o mal não. Quando o Senhor nos vem avisar, é para nos preparar. Os irmãos aqui dessa congregação no Alphaville lembram-se que há mais de um ano Deus vem falando, alertando a sua igreja, eu vou virar essa terra de ponta cabeça. Eu vou travar tudo. Os irmãos do Alphaville aí confirmem na live, em nome de Jesus, se é verdade isso. Teve um tempo que Deus mandou uma palavra aqui dizendo, chegará o dia que eu vou fechar as portas dessa congregação, para que vocês deem valor o quanto é importante estar na presença de Deus. A Irmandade e esse santo, que o nome está acima de todos os nomes, são testemunhas do que está sendo falado aqui. E nós buscamos a profecia.
me causa estranheza, e eu vou entrar numa área que me fará sofrer algum dano. Mas se não for para pregar a palavra, já disse aos irmãos, repito, eu fico na minha casa. Me causa estranheza que os profetas desse século, os profetas desse tempo nosso, são profetas de boas notícias, principalmente esses das lives aí nas madrugadas. Só vai acontecer coisa boa. Você olha lá 2, 3, 5, 20 mil pessoas assistindo uma live e todos recebem promessas de bênção. Eu fico muito feliz, se for verdade. Quer dizer que todos nós, portanto, estamos em obediência diante de Deus, porque concordamos que Deus não põe água limpa em vaso sujo. Se o Senhor está derramando a sua bênção, é porque a igreja achou-se em mérito, com o mérito de receber. Glória a Deus. O problema é se não for isso. Nem a igreja está preparada para a bênção e nem a profecia ser verdadeira. Santo é o Senhor. Por isso que nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A nossa guia perfeita e a nossa conduta para os nossos dias, o nosso caminhar. E o Senhor traz a sua palavra essa noite para dizer a nós, cuidado, igreja, cuidado. Paulo dizia, acautelai-vos de alguns que com genealogias intermináveis vos corrompem o coração. É muito agradável ouvir uma crítica, um elogio do que uma crítica. Eu vi uma entrevista de um homem, permita-me não me dizer o nome, que me impactou profundamente. Uma frase que ele disse, ele é um espírita. Eu falo com liberdade sobre isso com os irmãos, porque eu tenho a minha fé definida. Creio em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha alma. Mas me dou ao direito de valorizar bons pensamentos, boas atitudes, boas intenções. Negociarei minha fé? Jamais. Sairei da presença do meu Deus? Jamais. Porém, ele disse uma frase que me impactou. Eu anotei na hora. Ia até procurar aqui o papel, mas não deve estar em casa. Eu não me lembro certinho, mas dizia mais ou menos assim. Eu prefiro um ateu sincero do que um religioso hipócrita. Ateu é ateu. Pronto, não creio em Deus e pronto, acabou. É um direito dele. Pior é aquele que está lá, Senhor, glória, Santo Jesus, aleluia, mas não tem testemunho de cristão. Não dá exemplo de cristão e não vive conforme o que prega, o que fala. Santo é o Senhor. Então aquilo me trouxe um pensamento. Senhor, me ajuda. Eu não quero ser o cristão hipócrita, o religioso hipócrita. E nem o ateu sincero, eu quero ser teu servo, me ajuda. Então, irmãos, quando nós abrimos o coração para isso, tudo que vem serve de proveito para nós, tudo que vem de Deus. O que a palavra fala? Toda palavra de Deus é boa. E ainda nos instrui, dizendo, examinai as Escrituras, para que dela possais adquirir conhecimento. Eu leio pouco a Bíblia, pouquíssimo. Tenho que me policiar. Até pelo curso que eu faço na faculdade, a gente já lê muito. Mas quero convidar a igreja para tomar cuidado. Palavra de Deus. Eu venho aprendendo nessa quarentena que a virtude de Deus é muito mais excelente, muito maior, tem muito mais graça de Deus do que o que nós imaginamos. Que a virtude de Deus, ela está dentro dos nossos corações, de maneira que nós nos permitamos tocar pela boa palavra de Deus, sintamos-nos instruídos por ela e venhamos a nos submeter a tudo o que ela nos der como diretriz e orientação. E aqui o profeta falava com o povo de Israel, porque eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Deus falou isso esses dias por outra palavra. No momento em que se acharam em segurança, desviaram-se dos caminhos do Senhor.
acenderam incensos à sua vaidade, e quando ele foi apregoar a verdade, ainda quiseram rechaçá-lo, reprová-lo, tanto que ele faz uma oração: Senhor, tem misericórdia de mim, aqui no final. Eu fui falar o que tu mandaste, e eles não quiseram me ouvir, e prepararam ciladas para minha alma. Foi disseminado entre o povo um pensamento que não ouvisse essa profecia, porque ele disse que faria do povo como o oleiro faz com o vaso, que quebrando-se, ele dele faz um outro vaso como parecer bem a ele fazer. Mas tem um segredo nisso aí. O vaso não pode estar seco, o barro ainda tem que estar molhado. Depois que foi no forno, quebrou, não presta para mais nada. Nem se você moer ele e fazer de novo. O calor faz ele perder as propriedades que dá liga. Isso representa a morte. Enquanto o vaso estiver mole, ou seja, enquanto ele for moldável, que quer dizer estar vivo, ainda será possível dele fazer um outro vaso, em mim, em você. Mas quando morre, ele vai para o forno. Se ele vai prestar, se ele vai ser torto, se ele vai ser furado, aí só depois do forno para saber, que é a volta de Cristo. Se ele será um vaso de honra ou um vaso de desonra. Ou um vaso para jogar fora. E é isso que Deus vem nos preparando. Porque aqui ele dizia que Deus queria abençoar grandemente o seu povo. Porém, andavam em caminhos tortuosos, andavam em dissolução diante de Deus, em desobediência, amados irmãos. E Deus, usando-se do profeta, advertiu-os, mas como eu disse aos irmãos, e eu também me incluo nessa conta, ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de se achar reprovado. E o Senhor quer trazer a nós, por isso que, olha que coisa interessante, ele podia ter dito aqui, que eles acenderam incensos a outros deuses, mas não. Ele dizia, acenderam incensos à vossa vaidade. Queimando incenso à vaidade. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim. Queimando incenso à vaidade. E fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. A vaidade. A minha vaidade não me permite ser corrigido, a minha vaidade, a minha intransigência, o meu ego, não me permitem receber a repreensão, receber um conselho. Usamos aquele ditado, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Isso é coisa de gente que não tem humildade. Na pior das hipóteses, você recebendo um conselho de alguém, achar que não é bom, você esquece, mas avalia, principalmente se for alguém que te ama. Os filhos que estão ouvindo essa palavra essa noite, não me interessa se você tem 10 anos, se você tem 100 anos, se você tem seus pais vivos, tudo o que eles disserem, ouça. Nenhuma mulher, nenhum homem, nenhum irmão, nenhum amigo, ninguém te amará nessa terra mais do que teu pai e a tua mãe. Principalmente a mãe. Ouça. Por ruim que seja, submeta-se. Obedeça. Porque aquele que não honra pai e mãe, não honra o Senhor. Se você não honra aquele que te deu a vida, vai honrar a Deus que você nunca viu? Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Ó vasos que estão na presença de Deus, preparai-vos, pois o Senhor quer fazer de nós vasos de honra. Cuidado com sorteios da palavra. Cuidado com setas que são lançadas para ver quem pega. Todos nós estamos num momento de fragilidade. E é nesse momento que o mal tem crescido no meio do povo de Deus, por causa do nosso desespero pelo emprego, nosso desespero pela comida, o desespero pela saúde, pela libertação. Muitos estão se usando desses meios para tirarem proveito da igreja de Deus. E o Senhor manda a sua palavra e diz, conhecereis a verdade,
e ela vos libertará. Se nós não acreditarmos na vida eterna, não acreditaremos no fim desse mundo, e nem que a nossa alma terá um destino eterno, seja para a perdição ou para a salvação. Então, aqueles que ficarem para os últimos dias, e eu espero em Deus achar misericórdia de não ficar, porque será terrível e tenebroso, não terão estrutura espiritual para passar os dias mais difíceis que já se teve notícia na Terra. Falam da extinção dos dinossauros e de tantos outros eventos, a era glacial de milhões e milhões de anos, mas a vinda do Senhor, os eventos que precederão a vinda do Senhor são terríveis, irmãos. E se nós, a partir desse momento, nos alimentarmos da palavra de Deus, nos nutrirmos da palavra de Deus, nós teremos uma fé consciente, nós teremos uma fé voltada ao conhecimento, e nem por isso deixaremos de viver a doce presença de Deus. Esse avivamento pentecostal de hoje não tem nada a ver no avivamento da Rua Azusa, nada a ver. Os irmãos leiam depois alguma coisa a respeito, há livros sobre isso. Até o irmão Franciscon, que é o fundador da CCB, participou disso. Quem ouve, quem lê essas histórias, não tem nada com esse movimento pentecostal que nós vivemos hoje. Nada. Votos, escadas, Vale do Sal, coberta não sei da quanta, quipá não sei da onde. O avivamento do Espírito Santo é aquele que acontece dentro do seu coração. Ainda que ninguém veja, você sabe que a presença de Deus está aí junto de você. Não é necessário que ninguém acredite. Você crê, é o suficiente. Se nós olharmos lá em 2 Atos dos Apóstolos, eles entraram naquele quarto, naquele cômodo, fecharam as portas e estavam orando a Deus. Foram surpreendidos pela presença do Espírito Santo. E ela foi tão forte que os de fora notaram, mas hoje não. Antes de nós sentirmos a presença do Espírito Santo, nós queremos mostrar para os outros que nós temos ela. Irmão, santo é o Senhor e a palavra. Que eu falo em línguas, que eu tenho o dom da profecia, que eu entrego o recado. Que tanto recado é esse? Que tanto recado é esse? Que a palavra não é capaz de entregar, que a palavra não é capaz de colocar nos nossos corações? Precisa alguém vir me dizer, quando eu estou fazendo alguma coisa errada, que eu preciso me consertar? Eu posso não me consertar nunca, mas eu sei o que é certo e errado, você também sabe. Cuidado, igreja, cuidado. Aqui mesmo disse que eles estavam tornando-se motivo de zombaria. Tornaram-se motivo de zombaria para o povo. A fé que era tão bonita tornou-se motivo de zombaria. Está aqui. Aconteceu lá, está acontecendo hoje e acontecerá. A nossa fé. Quando você entra aqui na live e começa a criticar a igreja, e eu também vou e te respondo, nós somos 2 bobos que estamos envergonhando o nome do Senhor, porque é só a sua igreja salva, e eu quero dizer que não, que quem salva é Cristo. Nós não precisamos disso. Quando eu falo mal da igreja tal, a igreja tal fala mal de mim. Que fé é essa? E a caridade entra onde? Na minha vida e na tua vida. Sabe o que vai acontecer? Seremos motivo de vergonha, de zombaria. Olha os crentes se comendo no dente lá, ó. Tenha dó. Ou não? Até quando nós vamos envergonhar o reino de Deus? Até aí, uma hora pode ser que pare. O problema é quando o vaso for para o forno. E alguns vão literalmente, né? Que vão ser cremados.
Aí eu quero saber como vai ser. Até falando nesse assunto, esses dias houve uma discussão entre uns irmãos, uma discussão até sadia, preocupando. Irmão, nós não devemos ser cremados, não. A carne volta para a terra, ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Quero saber o que vai ser da minha carne, eu quero saber da minha alma. Joga numa valeta, depois que eu morrer, bota fogo, põe num saco de lixo. É carne. O ser humano é o animal que ninguém come, nem os urubus comem nossa carne. De tão podre que é. Passa algumas horinhas, tem que dar um fim, porque ninguém aguenta ficar perto quando morre. Umas coisas, uns pensamentos que não consigo acreditar que nós perdemos tempo com isso. E é quando esse vaso for para o forno, que vai ter acabado tudo. Mas aqui ainda, nessa terra, nessa vida, dá para termos uma fé bem consciente, uma fé alinhada com os desígnios de Deus. Não uma fé contaminada por achismos, por adivinhações, por simpatias, por dar 7 nó na sua roupa. Irmão, cobre-nos com teu sangue, Senhor. Mas no tempo da lei, o Senhor veio para abolir tudo isso. Ele extinguiu tudo isso. Você anda matando cabrito quando você peca? Bezerro, pomba? Ou você vai aos pés do Senhor e pede perdão até que você se sente perdoado? Tanto que ele dizia, a obediência é melhor do que o sacrifício. Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Já não é uma fé inteligente? Não é o prevenir é melhor do que remediar? Os irmãos não concordam? Que o Senhor já vinha instruindo a isso, olha, em vez de você precisar fazer o sacrifício, seja obediente. Esquece o sacrifício. Você não vai precisar mais, porque você será obediente. Então não haverá do que ou por que fazer o sacrifício. Entende, irmão? O que traria mais impacto quanto a Isaac e Abraão? Quando o Senhor pediu Isaac para Abraão, para que ele oferecesse lá no monte o Senhor proverá o seu filho em sacrifício, o seu único filho. Quando todos soubessem, ou até mesmo para o mundo espiritual, olha, o único filho que ele teve, que Deus deu na velhice, ele foi lá e imolou e deu ao Senhor. Esse homem tem muita fé. Mas Deus se agradou mais da obediência, que do céu uma voz bradou: Abraão, não faças tal, quando ele estava com o cutelo levantado. Não faças tal, porque hoje sei que tu temes ao Senhor, teu Deus. Deus se agradou mais da obediência do que do sacrifício. Ou não? O que nós estamos falando aqui para os irmãos não tem base nenhuma. Igreja de Deus, esse é o nosso problema. Nós estamos nos corrompendo. Eu também. Eu gosto de profecia boa, que eu vou ter carro, que eu vou ter casa, que eu vou viajar. Eu gosto, eu sou um ser humano de carne e osso como vocês, mas não produz efeito espiritual nenhum. A fé tem um objetivo junto do Evangelho: dar a nós salvação e vida eterna e fazer de nós aqui boas pessoas. Eu me importo o que os outros acham de mim? Depende, irmão. Tem uma questão de se importar do que os outros acham e tem uma questão de dar testemunho. E o Senhor disse na sua palavra: boa fama é mais preciosa do que o melhor unguento. Tem que ter cuidado, para não se corromper, ó vaso que está na presença do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da graça de Deus, sinta paz no seu coração, sinta-se confortado e confortada pelo Senhor, de que se os teus caminhos não têm sido muito bons, lembra-te, o Senhor está te advertindo e dizendo: abençoar-te-ei grandemente, apenas atente para os teus caminhos, e se necessário for, corrija-te, porque te diz o Senhor: eu quero te encher da minha graça. É só isso, não é difícil. Deus não quer te reprovar, Deus não quer te expor, Deus não quer te ridicularizar, não. Deus quer te abençoar. Todo o propósito de Deus termina em querer abençoar a sua igreja, irmãos.
É só isso, como conselho de um pai e de uma mãe. Por que Deus deu de dizer, ouça e acate, atenda e obedeça? Porque que mãe vai querer o mal do seu filho? Se você perguntar para alguns pais, irmão, você daria teu coração para o seu filho? Você ia morrer numa mesa de cirurgia, eles se poriam para dormir e tirariam teu coração para dar ao teu filho. Daria, irmão. Tá bom. Pode ser que na hora, pode ser que se isso fosse verdade, com um pai, não sei, Deus o sabe. Mas com uma mãe, não há sombra de dúvida. Alamaia. Não há sombra de dúvida. Em qualquer momento, em qualquer instância da vida. Mocinha com 15 anos, sendo mãe, uma senhorinha de 90 anos, mãe, em qualquer uma das situações. Claro, quando? Agora. Você daria a sua vida pelo seu filho, irmã? Irmãos, ninguém pode negar aquilo que é. Uma mãe que nega um filho, nega a si mesma. Uma mãe que renega um filho não é um ser humano, é pior do que um animal. Em qual circunstância for. Então o Senhor quer colocar em nós esses pensamentos. Nós vivemos numa bolha. Nesse mundo evangélico, nesse mundo pentecostal que nós criamos. Desculpem, irmãos, que causam vergonha em nós, causa... Olha, é difícil. Tinha irmãos que iam, às vezes, na nossa casa, nós sempre tivemos TV em casa. E temos até hoje, que eu não sou um alienado. Não, mas televisão não pode, mas isso aqui. É pior do que televisão, computador. Hipocrisia. É que a televisão todo mundo vai ver, o celular se esconde no bolso, o computador... E com certeza no celular e no computador você vai conseguir ver coisa que na televisão você não consegue, vocês sabem do que eu estou falando. E eles iam nos visitar em casa e sentava de costa para a televisão. Se bem que quando nós recebemos visita em casa, nunca ligamos a TV, porque é uma falta de educação. Mas mesmo com ela desligada, isso na casa dos meus pais. Tinha uma sala grande, você descia 2 degraus, tinha uma sala embaixo que era a sala de TV. Isso causava vergonha em nós. Vocês acreditam? A mesma coisa que eu falo, vou na praia com a Dani e as crianças. Como eu sou crente, mas eu vou de calça. Todos vão me ver. Põe uma bermuda decente, que qualquer homem pode usar. Que problema tem? É costume só, irmão. Que eu me batizei com 8 anos. Nunca usei. Minha perna é mais branca que isso aqui. Então pronto. Mas não venha impor a sua fé e dizer, tem um vídeo de uma mulher aí, que corre na internet, que eu morro de vergonha, e parece uma coisa do diabo, que eu abri o Facebook e aparece esse vídeo dessa mulher. Que acho que eu vi alguma coisa da página, e o robô do Google fica pondo toda hora para ver. Instruindo os casais como devem se relacionar intimamente, e dizendo que se passar daquilo é coisa do diabo. Que vergonha! Tanta alma para salvar e Deus preocupado, como que você faz amor com a tua esposa, irmão? Irmã, isso é fé? Me queima o rosto de vergonha. Sabe aquela tal da vergonha alheia? Vaso na presença do Senhor. Preocupa-te em estar ligado em Deus. Leiam as Escrituras. Conheçam a palavra. Leiam livros. Busque instrução. Tira um tempinho do seu dia para meditar na palavra. 5 minutos, por favor. Eu também tenho me esforçado para fazer isso, eu não tenho um hábito. Mas eu estou sentindo uma melhora na minha vida, eu quero compartilhar com vocês isso. Uma melhora no meu entendimento. Aquilo que antes me causava muita estranheza, hoje eu já consigo ver com olhos de piedade e dizer, Deus, Tu sabe de tudo, não me causa mais escândalo. Isso, irmãos, quando acontecer essa consolidação da fé em nós, nada nos tira da presença de Deus. Aconteça o que acontecer na igreja, faça cara feia quem fizer na igreja, brigue quem quiser brigar na igreja. Você está no Senhor. Não, Deus, a Tua palavra já me instruiu sobre isso. Eu já sei exatamente como é que funciona, Senhor. Fica sossegado, Satanás, eu não saio da presença de Deus. É verdade, irmãos, ou não é? Eu vim aqui para adorar o Senhor, a irmã parece que não vai com a minha cara, que dó da irmã. Que dozinha dela, mas eu vou continuar porque eu estou aqui pelo Senhor. Esquece, desliga a tua mente. Eu não vou lá, aquela irmã me olhou com uma cara feia. Isso é fé? A palavra está produzindo o que em nós?
Está edificando o que em nós? Nada, queridos. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, preparemo-nos para que, como esse pequeno vaso ou um grande vaso, o Senhor venha nos encher do seu azeite, da sua glória. Eu vou deixar aqui para vocês se lembrarem, da sua presença, da sua misericórdia, de tudo que é de bom, e que todo momento que Deus precisar de você, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Como disse Samuel, o profeta Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E que nós recebamos a instrução da palavra de Deus, isso vai fortalecer tudo na nossa vida. Quando a palavra fala, avalie os teus caminhos, já é uma resposta para a provação que você está passando, que você tem procurado tantas profecias para te responder sobre isso. Quer dizer que, olha para você mesmo, a solução dos teus problemas está nas tuas ações. A vida reage às nossas ações, ela não age primeiro, ela reage posteriormente. Ela só dá resposta, ela nunca faz pergunta. Você manda para a vida e ela te dá a resposta. Para o mundo, um negócio mal feito, um casamento mal feito, uma palavra mal falada, uma atitude impensada, a resposta vem. A resposta vem. Nós pegamos os nossos jovens, com medo deles se unirem intimamente, como homem e mulher, e fazemos eles casar em 3, 4, 5 meses. E daqui 2 anos nós estamos aqui tratando divórcio. Uma tragédia anunciada. Mas não é mais fácil ensinar eles a se manterem santos? Irmão, mas é mais arriscado, mas é isso que a palavra manda dizer. Resiste ao diabo, ele fugirá de ti. Você tem que resistir ao mal. É assim mesmo. Então isso vai se expandindo a tudo na nossa vida. A tudo na nossa vida. E vai ficando ruim, vai ficando feio. Para a nossa família que não serve a Deus, eles têm um entendimento. Como é que era chamado? Na época dos anos 90, isso foi muito disseminado. Depois, com essa história de preconceito, de assédio moral, a sociedade veio cobrando mais esse respeito, a discriminação como um todo. Inclusive, para você que gosta de nos atacar, deixa eu te lembrar que discriminação religiosa é crime. Dá de 6 meses a 2 anos de detenção. Então, você continue nos ofendendo na live até você receber um processo. E nós aos outros. Mas como é que falava? Como é que nós éramos chamados? Ó, o crente fanático. Na minha escola, eu não fazia educação física, porque eu era crente, né? Ai, que cabeça, que loucura. Minha esposa também não, porque não podia. Como é que ia jogar bola de saia? Mas foi a nossa criação. E os meninos me chamavam de pais de Deus. Eu batizei com 8 anos. Ô, pais de Deus. Ô, crentinho. Muito difícil. Se não houver em nós a compreensão da palavra, nós não ficamos reféns de nada disso. Os irmãos, o que eu vou falar aqui para vocês, foi a pandemia que atrapalhou. Tem o querido pastor Adilson, pastora Jô, pastora Sandra, aqui de Caieiras, aqui perto da gente, Perus. São uns queridos, uns santos de Deus, por quem eu tenho uma grande amizade, um profundo respeito e admiração por eles, sempre nos falamos. E a gente tinha combinado de alugar uma chácara, levar os nossos obreiros aqui do Alphaville, ele com os obreiros deles, e a gente passar um dia lá jogando bola, nadando na piscina, fazer um churrasco, fazer uma confraternização. Os obreiros lembram-se, é que veio a pandemia, mas não está esquecido, eu vou fazer. Mostra para mim na palavra, não está errado. Aí a gente para. Não, irmão, não vou porque eu sou um servo de Deus. E o coração negro, contaminado, cheio do que não presta, cheio de pensamento ruim, como Deus falou na palavra lá em Tiago 2, juízes de maus pensamentos. Vaso na presença do Senhor, como esse aqui, por pequeno que tu sejas, permita-te ser cheio do Espírito Santo essa noite pela palavra. Permita-te ser tocado pelo Senhor. Permita-te ser admoestado pela palavra. Cuidado para você não ser vítima das suas vontades, refém do seu imediatismo, que te faz querer tudo agora, para já, imediatamente. Como se Deus fosse teu empregado e não tivesse mais nada a fazer a não ser atender os teus pedidos, os teus anseios, a responder às tuas demandas. Lembra-te que Ele é Deus e você é servo, cada um no seu lugar. Cumpra o seu papel, para que essa relação seja profícua,
produtiva e de bons frutos. Então, em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra no teu coração. Recebe o amor de Deus pela tua alma. Alaia cantai, alamassa laia. Recebe um abraço de Deus e não te inquietes por nada, porque o Senhor está cuidando de você. Olha para você ao longo desses meses de quarentena e veja o que Deus forjou em você, pelo amor de Deus. Olha com sinceridade, para que você possa a partir de hoje não se cobrar mais, não se achar atribulado por conta das coisas que te acontecem. Deus está te forjando, Deus está te limando. A forja, aquela que eles bate, põe no fogo, bate para fazer uma espada, para fazer uma faca, para fazer uma lança, vai no fogo, vai na água, vai no óleo, vai no martelo, vai na bigorna, vai na prensa, vai na lixa. Santo Deus! Aí depois fica uma arma, fica uma peça bonita, polida, acabada, com fio afiado, mas leva um tempo esse processo, e o Senhor está preparando você como um vaso, como uma ferramenta. Canta Jesus, como uma árvore frondosa que dará sombra, frutos e abrigo. Permita-te tocar pelo Senhor. Permita-te tocar pela palavra do Senhor. Abre o teu coração, dá glória a Deus, porque o diabo não te fará refém mais das suas mentiras. O adversário não mexerá mais com os teus sentimentos, nem com a tua fé. Em qualquer momento que você tiver dúvida, você vai, assim como os advogados, o irmão Paulo aí de Campo Verde, lá no Mato Grosso, a irmã Adriana aqui do Alphaville, a Ayla, o irmão Eni, que é advogado, o irmão Jean, a irmã Júlia, que é advogado, e tantos outros, o irmão Anderson lá de Itapevi, que é advogado, tantos outros. Teve uma dúvida, corre na lei. Código de processo civil, código de processo penal, vai lá e resolve o que tem que resolver. Está aqui, ó. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela de dia e de noite. Glória ao nome do Senhor. Está aqui a resposta para tudo. Você não precisa de ninguém. Você tem a palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, como eu me estendi, desculpem. Vamos ajoelhados agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Perdoa, passou. Santo Deus. Eterno Deus, nosso Pai, nós estamos aos Teus pés em oração para Te agradecer pelo culto, pela boa presença do Teu Espírito Santo, pela Tua graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Senhor, queremos Te agradecer pelo bom número de irmãos e irmãs que cultuaram junto de nós. Estamos felizes por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Temos certeza que as portas do céu estarão abertas para nós em todo o tempo e nós veremos, Senhor, a Tua face resplandecendo sobre nós. Guia-nos, dá-nos uma noite de paz no clamor da madrugada e guarda a Tua palavra dentro dos nossos corações. É o que pedimos a Deus e damos gratidão em nome de Jesus, que vive eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar todos de pé e vamos nos despedir com o cântico 311. Santo Jesus. 3, 1, 1. So
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, o amor de Jesus e a palavra estejam em nossos corações. Amém. Deus que abençoe, irmãos, uma excelente noite. Então agora às 2:45 estamos no Clamor da Madrugada com vocês aqui orando na live no Face e no YouTube. No YouTube, CCA Alphaville Lives, no Face, CCA Alphaville. Se inscrevam no nosso canal aí e sigam a nossa página. Eu recebi um pedido de alguns irmãos há uns dias atrás, depois que eu vejo os comentários de vocês na live, evidentemente, pedindo para colocar um hino avulso, que eles gostam muito de hino avulso, no final do culto. Então eu vou colocar hoje um que é dos antigão, mas todo mundo conhece, chamado Na Face um Sorriso. Ouçam em comunhão. Boa noite, bom descanso, até daqui a pouco. Paz de Deus.